Irmãos, quero compartilhar uma palavra do Senhor para a tua vida. E essa palavra que o Senhor me deu fala a respeito do reino de Deus. Fala a respeito do reino de Deus. Eu queria falar a respeito do que o Senhor nos pede. Aquilo que o Senhor nos pede para que nós possamos ir atrás. Eu citei o Salmo 127, que fala a respeito do vão trabalho, muitas vezes, que nós temos em tentarmos edificar alguma coisa sem que o Senhor esteja à frente, sem que o Senhor esteja edificando primeiro a casa. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Para que a gente possa falar um pouquinho a respeito desse texto que é muito conhecido, mas que tem sido tão atual esse texto nas nossas vidas, em tudo que nós temos vivido, tantas preocupações que têm acontecido com tantas pessoas nos nossos tempos, e a palavra do Senhor já escrita há tanto tempo, ela continua nos orientando, ela continua falando aos nossos corações, e com certeza essa palavra vai falar em nossas vidas nessa noite. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um texto super conhecido, mas como nós sabemos, a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova, e ela vai falando de tempos em tempos na nossa vida, e eu acredito que esse texto, ele nunca foi tão atual como ele tem sido nas nossas vidas hoje. Muitas pessoas estão preocupadas, e com razão. É claro, os tempos não são fáceis, muitas coisas têm preocupado, tanto a nível local, nossa vida, nossa casa, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo todo. Muitas coisas têm preocupado. Mas o Senhor, ele nos dá algumas orientações, e entenda uma coisa: quando Jesus ele fala isso daqui, que nós acabamos de ler, Jesus ele está falando para um povo que está preocupado, para um povo que está vivendo momentos de dificuldade, momentos difíceis, e ele está dizendo: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou ter que voltar mais para frente, mas vai ser mais para frente. Primeiro, eu quero, antes da gente trabalhar esse parágrafo, que começa no versículo 25 e vai até o versículo 34, eu queria ir para o 24, o versículo 24, porque no versículo 24, Jesus, ele dá uma orientação para as pessoas, e é com base nessa orientação que ele vai começar a falar a partir do versículo 25 até o versículo 34, a respeito das preocupações. No versículo 24, Jesus ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. No versículo 24, Jesus chama a atenção de que não é possível servir a dois senhores, que ou nós servimos a um ou nós servimos a outro, não tem como servir a dois senhores. E ele termina dizendo que vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ou seja, desde aquela época já era uma preocupação muito grande de Jesus ensinar a respeito do amor às riquezas. E ele deixa claro, não só nesse versículo que nós acabamos de ler, mas em outros versículos, que o amor à riqueza tira muitas pessoas do caminho de Deus. E onde você coloca o seu amor, ali o seu coração vai te direcionar.
Muitas vezes, em vários textos, nós vamos ver isso. E depois que Jesus fala isso no versículo 24, então a partir do versículo 25 até o 34, Jesus ele começa a falar a respeito de algumas preocupações que as pessoas têm, que todas as pessoas têm e que com certeza nós temos hoje também. Mas antes de falar dessas preocupações, eu queria falar a respeito do versículo 33, quando Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero colocar isso por ordem. Então, já que ele começa falando do reino de Deus, e depois da justiça, e em terceiro lugar falando destas coisas ou demais coisas, então nós vamos falar um pouquinho nessa ordem para a gente entender a vontade de Cristo, o que Cristo estava querendo ensinar a respeito da vontade de Deus. Primeiro, então, o reino de Deus. Bom, se nós olharmos a palavra, nós vamos ver em vários momentos que Jesus compara o reino de Deus com várias coisas. Entre elas, Jesus compara em parábolas, ele compara o reino dos céus ao reino de Deus com algumas coisas. E, por exemplo, ele compara o reino de Deus com o tesouro em uma parábola. Em outra parábola, ele compara o reino de Deus com o homem que semeia. Em outro texto, ele compara o reino de Deus com a busca por coisas preciosas, como aquela parábola também da pérola preciosa. Enfim, nós vemos a Cristo comparando o reino de Deus com várias coisas, e dentre elas a gente pode destacar o fato de que o reino de Deus é comparado com coisas que são preciosas, com tesouro, com coisas que de fato vão nos trazer bênçãos, com coisas que vão nos trazer grandes coisas para a nossa vida. Também Jesus fala a respeito de exigências com relação ao reino de Deus, que o reino de Deus ele não está assim simplesmente aberto para quem quiser. É claro que ele está disponível para todos, mas Jesus diz claramente que existem certos cuidados e exigências necessárias para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Entre elas eu destaquei algumas aqui. Por exemplo, arrependimento. Ninguém pode chegar ou alcançar o reino de Deus sem que haja arrependimento em sua vida. Em outro momento, Jesus falando com Nicodemos, ele deixa claro que para que haja o acesso ao reino de Deus, é necessário que o ser humano nasça de novo. É necessário um novo nascimento, é necessário que o velho homem, que a velha mulher morra e que nasça um novo homem e uma nova mulher, renascido, né? Ou nascido de novo através do Espírito Santo. Então, tanto algumas comparações nós vamos encontrar na palavra de Deus, quanto algumas advertências com relação ao reino de Deus, nós também vamos encontrar, todas ditas pelo próprio Jesus Cristo. E uma coisa que nós podemos, eu não diria resumir, mas que nós podemos observar com relação ao reino de Deus, é que reino significa vontade. Então, logo, o reino de Deus significa vontade de Deus. O reino de Deus é estabelecido aonde a vontade de Deus está sendo cumprida, aonde a vontade de Deus está sendo observada, onde a vontade de Deus está sendo obedecida. Logo, para nós entendermos, dizer então, como Cristo disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar a vontade de Deus, busque em primeiro lugar agradar a Deus, busque em primeiro lugar obedecer a Deus. Mateus 6,10 diz assim, que Jesus diz que nós devemos orar pedindo, venha o teu reino.
um trecho da oração de Jesus, um trecho da oração de Jesus, que ele diz assim: venha o teu reino, ou seja, venha a tua vontade, que venha a tua vontade, que venha a vontade do Senhor. E ele nos orienta para que nós orássemos assim, orássemos para que a vontade do Senhor viesse sobre a nossa vida, ou venha sobre a nossa vida. Bom, em primeiro lugar, então, ele fala do reino de Deus, e depois ele fala a respeito da sua justiça. Buscai, pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro ele fala do reino de Deus, e em segundo lugar, ele fala a respeito da sua justiça. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de justiça. No Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que interessante, se nós pegarmos o nosso texto principal, o nosso primeiro texto, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está dizendo que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 6, no Sermão do Monte, onde Cristo está falando das bem-aventuranças, ele está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, um texto, ele completa o outro. Um texto confirma o outro, porque os dois textos estão dizendo que aqueles que buscam justiça recebem de Deus. Tanto o primeiro texto nosso, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esse texto que nós acabamos de ler também está dizendo isso: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, a palavra de Deus nos confirmando que aqueles que buscam por justiça, pela justiça de Deus, é claro, eles serão saciados, eles receberão as coisas que precisam. Serão então, Deus então proverá as suas necessidades, proverá as coisas que você necessita. Se o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, se o reino de Deus é nós buscarmos a vontade de Deus, buscarmos aquilo que Deus quer, então justiça é fazer a coisa certa. Justiça é fazer a coisa certa. Uma coisa vai se somar à outra. Então, se nós buscamos o reino de Deus, nós então procuramos: Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para a nossa vida? Entendendo então a palavra de Deus e aquilo que Deus quer, nós então buscamos por justiça. Ou seja, buscamos fazer a coisa certa. Como eu já citei anteriormente, o Salmo 127, onde diz que é em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, busque fazer a coisa certa, para que você não tenha prejuízo, para que você venha a receber e receber mais do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 até o versículo 10 diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Observa que no começo desse texto, Deus, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos sustentados, nós temos o suficiente, nós temos, aliás, ele diz ampla suficiência, né? Ou seja, ele diz que o Senhor, ele nos abastece de todas as coisas que nós precisamos, que nós recebemos tudo que é o suficiente para nossas vidas, e que ainda recebemos a mais do que aquilo que nós precisamos. Então ele dizendo assim: olha, já que vocês, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, ou seja, nós recebendo de Deus, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Ou seja, nós somos supridos por Deus, e ele está dizendo: como eu supro a vida de vocês, então
sejam vocês abundantes em toda boa obra, façam, abençoem, ajudem, porque eu tenho sustentado vocês, então ajudem outras pessoas também a serem sustentadas. Continuando o texto, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Novamente, um texto dizendo que as pessoas que buscam pela justiça, as pessoas que buscam ser justas, que buscam a justiça de Deus, elas são supridas e elas são abençoadas. Elas são supridas em suas necessidades e elas são abençoadas além de suas necessidades. Mais um texto, agora o texto de Coríntios, que confirma para as nossas vidas que a busca pela justiça de Deus é uma busca em que há um retorno para as nossas vidas de bênção de Deus sobre as nossas vidas. E fechando essa questão da justiça, eu quero voltar para Mateus. Nós lemos Mateus 5:6, que fala das bem-aventuranças, mas tem mais uma bem-aventurança que também fala a respeito da justiça. É uma observação de Deus. Nós lemos o 5:6, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E nós lemos em 2 Coríntios 9, de 8 a 10, que aqueles que buscam a justiça, que pela justiça que praticam, são supridos e são abençoados. Aí no versículo 5:10 de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, uma outra bem-aventurança, que diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É impressionante como os textos que falam a respeito do reino e que falam a respeito da justiça, eles se somam, eles se encontram, eles se confirmam. Esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 10, ele está dizendo, ele está dando um alerta, olha só, você que busca por justiça, não pensa, sua vida vai ser farta, sua vida vai ser abençoada, como nós já acabamos de ler. Aquele que busca e pratica a justiça é abençoado pelo Senhor, mas é perseguido também por isso. E nós vemos isso já no nosso cotidiano. As pessoas que buscam a justiça de Deus, que buscam praticar a palavra de Deus, elas são muitas vezes perseguidas exatamente por isso. Exatamente por buscarem a palavra de Deus e por buscarem a justiça de Deus, elas são perseguidas por conta disso. Mas, apesar desse alerta aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, qual é a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aquele que busca o reino de Deus, ele busca a justiça de Deus. E aquele que busca a justiça de Deus, ele é recompensado com o reino dos céus. Ele faz parte do reino dos céus. Percebe como uma coisa se soma a outra? Percebe como uma coisa completa a outra? E nós chegamos exatamente ao propósito de Deus sobre a nossa vida. A busca em primeiro lugar pelo reino, em segundo lugar pela justiça de Deus. Somos abençoados por isso, somos supridos por isso. E temos como parte da nossa recompensa o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, daqueles que buscam a justiça de Deus. Bom, nós falamos um pouco a respeito do reino. É claro que se a gente fosse falar mais a respeito do reino, a gente poderia ficar aqui horas falando a respeito do reino de Deus. Falamos um pouco a respeito da justiça, da busca pela justiça de Deus. Novamente, poderíamos falar muito mais. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de falar a respeito de estas coisas, que é a terceira parte do nosso texto principal, de Mateus capítulo 6, versículo 33. Vou repetir para vocês. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus.
e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria falar sobre estas coisas, ao qual Cristo se refere, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, agora sim a gente entra naquele texto, naquele trecho do texto de Mateus a respeito das preocupações. A gente vai ver como tudo isso se encaixa. A gente começou com o penúltimo versículo desse assunto, né, que Cristo estava abordando. Depois nós fomos para o versículo 24, que foi o que Cristo falou para chamar a atenção daquelas pessoas e de nós hoje, para que então ele pudesse falar a respeito dessas preocupações. Eu vou repetir ele para a gente poder entender exatamente esse contexto. No versículo 24, então, Jesus ele chama a atenção a respeito dos dois senhores, de servir a dois senhores. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus falou isso por causa da preocupação das pessoas com relação às riquezas. Eles queriam seguir a Deus, mas eles estavam preocupados com as suas provisões, eles estavam preocupados com as suas necessidades. O judeu em si, ele sempre levou uma vida mais simples, principalmente naquele período de Cristo. O judeu ele sempre levou uma vida mais simples. Ele se preocupava essencialmente em ter o que comer, o que beber e o que vestir. As casas eram simples, a vida era simples, eles não tinham muitas coisas. Então, se eles tivessem o que comer, o que beber e o que vestir, em essência eles já estavam tranquilos. Mas vendo a vida dos outros, vendo a vida dos estrangeiros, vendo a forma de viver das pessoas de fora, eles então começavam a se preocupar em ter coisas. Eles então começavam a se preocupar em ganhar coisas, em guardar coisas. Então Jesus ele fala, isso que ele falou no versículo 24, a respeito de servir a dois senhores. Ele falou, ó, eu sei que vocês querem servir a Deus, mas se vocês continuarem tão preocupados com as riquezas desse mundo, então vocês não vão conseguir servir a Deus. Porque é impossível servir a dois senhores, ou vocês vão servir um, ou vocês vão servir outro. E aí então Jesus começa a dissertar a respeito das preocupações, das coisas essenciais. Versículo 25 em diante, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Percebeu? Aqui nesse versículo Jesus já cita as três principais preocupações, que é o comer, o beber e o vestir. As três principais. E ele continua: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, e aqui Pai maiúsculo, ele está se referindo a Deus Pai, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Percebe? No versículo 25, Jesus chama atenção para as 3 principais necessidades básicas de todas as pessoas: o comer, o beber e o vestir. Essencial para a vida. Coisas essenciais para a vida. Depois ele faz 2 demonstrações. Ele usa as aves para dizer que todos os dias elas têm alimento, e isso porque elas nem se preocupam como a gente se preocupa, como o homem, como a mulher se preocupa, e todos os dias Deus as alimenta, e como nós acabamos de ler, Cristo disse: nós valemos muito mais para Deus do que as aves, e Deus cuida das aves. Depois ele fala a respeito da vestimenta. Ele fala: olha os lírios do campo, como Deus os veste lindamente. Isso porque hoje ela está ali, amanhã ela murchou, secou, vai para o fogo, vai queimar. Deus cuida muito mais de você do que cuida da erva do campo. Então Jesus, ele cita as necessidades básicas de cada ser humano, de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, e ele diz: olha, Deus, ele sabe que você precisa, ele conhece as tuas necessidades, ele sabe que você precisa de todas estas coisas. Não se preocupe com as demais coisas. Não se preocupe. E aí no versículo 32 ele vai dizer: porque quem se preocupa com isso são os gentios. Lá ele estava falando para judeus, e os gentios eram os povos estrangeiros. Hoje, trazendo para a nossa realidade, fazendo aqui uma exegese, né, uma interpretação do texto, trazendo para nossos dias, para a nossa realidade, seria assim: meu povo, minha igreja, meus filhos, minhas filhas, busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha vontade, busquem a minha justiça, busquem fazer as coisas certas, e todas estas coisas, essas coisas que vocês se preocupam, suas necessidades, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as nossas necessidades. E ele fala: para de olhar para fora. Como eu disse, trazendo para os nossos dias, Deus falando para nós, seu povo, sua igreja, e dizendo: pare de olhar para fora, pare de olhar para o mundo, pare de olhar para as pessoas do mundo. Porque quando você fica olhando para eles, você quer fazer igual eles. Eles se preocupam com essas coisas, e se você ficar olhando para eles, você vai começar a se preocupar igual eles e viver igual eles. Eu não quero que você viva igual eles. Eu quero que você busque em primeiro lugar o meu reino, a minha vontade. Eu quero que você busque em primeiro lugar a minha justiça, fazer a coisa certa. E deixa que eu cuido de você. Se você fizer isso, eu vou cuidar de você. Se você fizer o que eu estou te dizendo, eu vou cuidar de você. Deixa que eles lá de fora continuem se preocupando com isso, mas faça diferente. Não tente servir a 2 senhores. Porque senão você vai acabar agradando um e desagradando o outro, senão você vai acabar amando um e odiando o outro. Não é possível, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A palavra do Senhor várias vezes
ela nos ensina dessa forma. Deus gosta de realizar os nossos sonhos. Mas ele diz assim: primeiro venha para mim. Primeiro venha para mim. Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. A parte de satisfazer os desejos do nosso coração é tudo que a gente queria ouvir. A gente com certeza gosta de ouvir isso daqui, que nós queremos que Deus satisfaça os desejos do nosso coração. Mas antes dessa frase, antes dele dizer, e Ele satisfará os desejos do vosso coração, ele está dizendo assim: agrada-te do Senhor. Não é agrada-te no Senhor, é agrada-te do Senhor, agradar-se dEle. Em outras palavras, entender a vontade dEle e andar na vontade dEle. Entender a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Seguindo o próximo versículo, eu falei a respeito do Salmo 37, 4, se a gente for para o próximo verso, ele vai dizer outro versículo super conhecido nosso: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o quê? O mais Ele fará. O mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar o nosso caminho a Deus é dizer que nós não vamos fazer mais o nosso caminho. É dizer que nós vamos andar no caminho dele. Entregar o nosso caminho ao Senhor significa observar a vontade dele e andar na vontade dele. Ou seja, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Confiar nele significa, vamos fazer a coisa certa, mesmo que muitas vezes pareça que a gente não está ganhando nada com isso. Porque na verdade, fazer a coisa certa não se trata de ganhar alguma coisa com isso. Fazer a coisa certa se trata tão simplesmente de estar fazendo certo. Nós não fazemos as coisas certas pensando em recebermos algo em troca. Nós fazemos as coisas certas porque é a coisa certa a se fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. O mais Ele fará. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que as preocupações, elas são muito grandes na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos essa vida temporária, focados e olhando para a nossa vida eterna. Viver o reino de Deus se trata de esperar o reino dos céus. Nós vivemos hoje o reino de Deus, porque quem vive a vontade de Deus, quem vive a palavra de Deus, está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus é onde a vontade dele está sendo estabelecida, é onde a vontade de Deus está acontecendo. Então, se nós caminhamos dentro da vontade de Deus, então nós estamos buscando e vivendo o reino de Deus. E quem busca o reino de Deus, busca com a mente focada na sua recompensa maior, que é o reino dos céus, é a eternidade. Porque como diz lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus, ele não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz
e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, a gente pode traduzir isso para não se preocupe com o que você não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou com o que nós vamos nos vestir. O Senhor conhece a tua necessidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, como nós estamos falando desde o início. É paz e é alegria no Espírito Santo. Eu comecei a mensagem com o versículo 33 de Mateus 6. E eu vou encerrar com o versículo 34. O 33 foi o início e o 34 vai ser o final. O 33 nos disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E finalizando com o 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa: não tem problema nenhum você trabalhar, não tem problema nenhum você querer melhorar a sua vida, melhorar o seu carro, melhorar a sua moto, a sua casa, não tem problema nenhum. O problema é se isso for a tua prioridade. O problema é se isso estiver em primeiro lugar na sua vida. Deus não está ensinando a cada um de nós a cruzarmos os nossos braços e não fazer mais nada e só esperar nele. Porque o esperar em Deus significa ter a esperança de que Deus se encarregará de suprir as nossas necessidades enquanto nós fazemos a nossa parte. Mas que esse fazer a nossa parte não seja a nossa prioridade, não esteja em primeiro lugar em nossa vida, mas em primeiro lugar em nossa vida esteja a busca pelo reino de Deus, ou seja, a busca pela vontade de Deus e fazermos a justiça de Deus, buscarmos a justiça de Deus, ou seja, fazermos as coisas certas. Entendendo que o Senhor vai cuidar das nossas necessidades, entendendo que o Senhor não vai nos desamparar, porque Ele tem cuidado do seu povo. Deus cuidou do seu povo desde o princípio. Ele continua cuidando e Ele não vai deixar de cuidar do seu povo. Ele vai continuar cuidando do seu povo por todo o tempo, para todo sempre. Como Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Promessa de Jesus, de nunca nos deixar sozinhos. Promessa de Jesus. Ele prometeu, e Deus é fiel para cumprir. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Creia nisso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade do Senhor. E você pode ter certeza que aquilo que você precisa, Ele sabe, Ele conhece as tuas necessidades e Ele não vai deixar o seu povo padecer. Ele não vai deixar o seu povo perecer. Amém? Feche os teus olhos. Senhor